Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queremos deixar para vocês agora, nesse primeiro bloco, o site da Rádio Boa Nova é www.radioboanova.com.br. Repetindo, www.radioboanova.com.br. O telefone para vocês entrarem em contato com a Rádio Boa Nova é o 0800 97 95011. Repetindo, 0800 97 95011. Estamos fazendo um estudo do livro A Faxina, pelo médium Jair Avelar e pelo espírito Marcelo Rios. Vamos começar hoje o capítulo 8, As Esponjas Vivas. Queridos ouvintes, acompanhem conosco os estudos. Vamos meditar nas palavras do Marcelo Rios, ponderar. E é uma alegria imensa estar aqui com vocês, fazendo o programa. Jairo, boa tarde, tudo bem com você, Jairo? Boa tarde, Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes, não é? Que Jesus nos encaminhe para que possamos ter um programa à altura dos corações que nos ouvem, né, Sônia? Isso mesmo. Jairo, esse título aqui é bem sugestivo, né? As Esponjas Vivas. Jairo, nós estamos ficando... Eu estava falando com você que nós já estamos ficando chatos, então não, Jairo? Por quê, Sônia? De tanto falar de bebida. Ah, minha filha, mas temos que falar da manguaça mesmo, porque... Não temos, Jairo? Uai, né, o povo acha que isso não quer dizer nada, não é? É isso mesmo. Que um copinho, não representa nada, que não representa nada, nós cumprimos, não é? O nosso objetivo, que é divulgar e falar das coisas. Agora, quem, né, como fez muito bem a colocação Jesus, né? Aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, que ouça, né? Isso. Então, falar é um direito que nós temos, né? Pela liberdade que nos consentiu, não é, a Rádio Boa Nova, né? Nas suas ondas aí. E nós temos que falar aquilo que seja coerente com a nossa consciência, né? E com os objetivos que os espíritos, né, amigos têm. É isso Agora, mesmo. Não é, a gente tem que entender, né, que cada um tem o seu piso aí, tem, né, a sua colocação. Ô, Jair, e surte efeito, sabe por quê? Uhum. Eu recebi um e-mail que um senhor, ele já com mais ou menos uns 70 anos, saiu para jantar com a família. Uhum. Aí lá no restaurante, todo mundo pede um chopp aqui, um chopp. Aí que ele também pediu um chopp. Mas que a hora que ele leva o chopp na boca, ele lembrou dos 600 anos. Ele lembrou dos 600 anos. Fala, não, pode leva o chopp de volta, traz um refrigerante. Uma senhora me passou um e-mail, sabe, falando que no Natal, ela falou assim, o senhor pensa bem, no Natal, minha irmã me deu um fardinho daqueles de cerveja em lata. E até então era tudo que eu gostava. Mas toda vez que eu ia olhar para a cerveja, vinha a voz de vocês do programa falando da bebida. E o fardinho está lá em casa até hoje. Se não é nada, né? Alguma coisa vai ficando, não é? É isso Alguma mesmo. coisa vai ficando. A nossa função é essa, né? De levar esse material de análise. Agora, provocar uma reflexão em cima disso, provocar uma né? reflexão, né? Agora, cada um vai se posicionar dentro da liberdade que a consciência lhe confere. Não é? É isso mesmo. Aliás, eu estou lembrando aqui, porque às vezes uma outra pessoa me falou, né? Quando eu cito aqui a gente, né? A gente. Sim. No programa que vem, eu vou até pedir para vocês assim, uma autorização. No início do programa eu vou falar
sobre esse vocabulário mineirês, né? O vocabulário mineiro, ele é um pouco diferente do brasileiro, né? Eu acho que devia ter o português de Portugal, né? O português brasileiro, né? E o português brasileiro mineiro, que ele é diferente. Ué, né? nós comemos metade das palavras. Então, quando a gente fala a gente, é porque nós estamos subentendendo que é nós. Né? Então, aqui, quando a gente conjuga o verbo, a gente fala assim, eu vou, tu vais, a gente vai. É assim mesmo. Então, eu quero falar um pouco desse mineirês, que é para o pessoal não ficar... Né? Nossa, esses dois doidos aí estão cada dia pior. Cada dia mais obsediado. Cada dia mais obsediado. Então, esse é o vocabulário que está na alma do mineiro. Não tem jeito de desgarrar desse negócio. É assim mesmo. O negócio, tá vendo? Negócio. Negócio, quando eu falar negócio, a matéria que a gente está discutindo é o negócio. A faxina. A faxina é o negócio do momento. Isso é um vocabulário. É assim mesmo. Nasci aqui, criei aqui, né? Vivo aqui. Eu vou fazer uma palestra fora aí eu falo assim, porque o negócio... Aí as pessoas o negócio... Que negócio é esse? Que negócio é esse? Negócio é o assunto que nós estamos discutindo. Como dizem, o trem é bom, né? O trem é bom. Quando a gente fala o trem, é a coisa, né? O negócio. Queridos ouvintes, vamos iniciar aqui o capítulo 8. Marcelo Rios fala que estava de retorno ao trabalho. E com o baldinho e o puxador nas mãos. Ele fala que os recursos que tem lá, na realidade, são muito próximos daqui. E também, aliás, são próximos daqui. A vassoura, tem a mesma função que a vassoura daqui. Vassoura. Né? Só que o material é mais sutil. Eles falam, mudam de nome e de material, mas, na realidade, mantêm a mesma finalidade e atendem aos mesmos objetivos. Temos sempre uma constante e necessária limpeza, pois aqui abundam também várias formas pensamentos bastante sutis. Ô, Jair, explica pra gente o que é isso, várias formas pensamentos? Vamos voltar aí, primeiramente, me permita, na questão do baldinho, né? Uhum. Esse baldinho aí, ele é muito importante, acho que ele foi muito importante aí nessa caminhada do espírito Marcelo Rios, não é? Sim. Porque é como se fosse um apetrecho que, indiretamente, coloca a pessoa no seu devido lugar, né? Sim. Há poucos dias atrás, nós estávamos fazendo uma tarefa, que é uma tarefa que nós fazemos junto à comunidade de rua, não é? Então, aí tem a sopa, tem um pão, um sanduíche, tem um iogurte, um achocolatado, e essas coisas vão sendo distribuídas. Um grupo distribui, o outro conversa. É essa aproximação que a gente faz, né? E eu estava lá, serelepe, olhando o grupo e batendo papo com um, com o outro. E aí, um amigo espiritual falou assim, você está muito à toa. Você está muito à toa. Eu falei, gente, pensei comigo, saí de casa, estou aqui, não sei o quê. E aí, essa entidade falou, olha, pega um recipiente qualquer e sai pela rua aí catando os copos plásticos, as embalagens plásticas e os guardanapos que as pessoas jogam na rua, não é? Ora, e assim eu fiz, não é? E passei um bom tempo, né, catando lá os papéis que eram julgados, copos e tudo, né? Porque no dizer desse amigo espiritual, nós tínhamos que deixar, né, aquele ambiente ali tão limpo quando nós chegamos, né? E interessante, depois que nós fomos repetindo esta tarefa assim,
por várias semanas seguidas, vários tempos seguidos, o pessoal assistido já não julgava aquele material no chão mais. Né? Eles vinham até a mim e colocavam, né, os descartáveis dentro daquela sacola. Né? Quer dizer, além de ser uma tarefa assim, de limpeza, uma tarefa que te coloca no seu lugar, né? Também é uma tarefa educacional. Né? Isso mesmo. Reeduca pessoas. Né? E pelo exemplo. Pelo exemplo. Né? Eu notei que talvez muito mais importante do que o lanche, do que a sopa que é levada, foi levado também um princípio de educação. Né? Isso e mesmo. Hoje isso já é uma questão reflexa. Né? Todo mundo lancha quantas vezes quer, come, pá, terminou, eles vão lá, já chega aí e fala assim, deixa eu colocar aí, deixa eu colocar, e a rua tem ficado limpinha. Né? Reeducação. É isso mesmo. Né? Se talvez pedissem para fazer isso antes do exemplo, não fariam. É verdade. Né? À medida que eles viram uma pessoa catando aquilo no chão, né, e colocando, eles, né, foram levados à reflexão que aquilo poderia ser evitado se eles próprios colocassem, né, o material descartável no local de descarte. Né? E passou a ser um hábito de todos eles. E hoje, quando alguém joga no chão e tudo, né, eles dão bronca. Entendeu? Ô fulano, põe lá, guarda lá. Né? Então, é interessante o processo de reeducação. Né? É isso mesmo. Mas e as formas pensamento, Jair? As formas pensamento são as formas que, tanto lá como aqui, não é? Nós podemos falar que são as mesmas coisas. Não é? Sim. Porque nós aqui também produzimos, né, estas formas pensamentos. Nós produzimos estas formas agressivas, né, perigosas, através destes nossos pensamentos, muitas vezes desarticulados, né? Pensamento de raiva, pensamento de ódio, pensamento de inveja, não é? Todos esses pensamentos egoísticos, não é? Às vezes, esses pensamentos mais invigilantes nossos, né? Em vários campos da vida, isso produz e sustenta, né? Aquilo que os espíritos vão chamar de vibriões, né? Sim. Ou seja, que são esses embriões vibratórios destas larvas, né? Sim. Destas larvas, esses micro-organismos, né? Que, a bem da verdade, abundam, né? Nesses dois campos da vida. Ô, Jair, e são extremamente perigosos. Então, forma pensamento. Então, a gente conclui que são energias e plásticas. E plásticas, justamente. Que transformam em uma forma daquilo que a gente está pensando. Daquilo que a gente está pensando. Jair, que coisa interessante, né? E eu já ouvi dizer que, inclusive, essas formas pensamento, alguns têm cor, têm som. Tem cor, tem som, tem movimento. Não é? Gente. E que são sustentados por nós. Por quê? Porque, por exemplo, quando se pergunta assim, nosso lar, né? Toda aquela estrutura de nosso lar, aquilo ali é uma forma pensamento, não é? Sim. Sustentado pelos seus criadores, pelos seus fundadores, né? Sim. É uma forma pensamento sustentada pelos seus criadores. Quando nós falamos Maria de Nazaré, quando nós falamos Colônia Albergue Maria de Nazaré, não é? Tudo aquilo é uma forma pensamento sustentada pelos seus fundadores, não é? Que no livro Reencarnação, a Divina Bênção, Marcelo deixa entrever que a Colônia Albergue Maria de Nazaré ela é sustentada pelo pensamento misericordioso de Maria de Nazaré. Sim. Mesmo, não é? Quer dizer, então, se o pensamento ele é capaz de manter essas estruturas vivas, né,
para beneficiar a milhares de pessoas, né? O nosso pensamento agressivo, malévolo, né? O nosso pensamento aí tacanho, ele também cria formas, pensamentos em menor escala, né? Capaz de prejudicar quem quer que seja. E essas formas de pensamento, Jairo, prejudicam só aquele que está emitindo a energia, né? Aquele que está pensando, e eu acredito que isso seja bem cíclico, né? Uhum. Ou prejudica quem está ali convivendo naquele ambiente também. Essas formas, pensamentos, ou seja, vamos até para ser mais claro, esse campo magnético gerado, né, ele sustenta uma faixa, não é? Então, uma faixa, o que a gente fala dessa faixa? Ele sustenta uma faixa vibratória que está naqueles níveis. Sim. Todas as vezes que nós entramos nos níveis dessas faixas vibratórias, né, nós sofremos a influência dessas formas de pensamento. Sim. Né? Então, às vezes, você está muito bem tranquilo, isso e aquilo. Nada acontecendo, você está, vamos dizer, céu de brigadeiro. Aí, num determinado momento, vamos dizer que alguém te dá uma fechada no trânsito, ou uma pessoa, né, um filho, um esposo, a esposa, alguma coisa acontece, uma má resposta, uma contusão mental de qualquer forma, né? Então, naquele momento, muitas vezes, nós temos uma raiva profunda, uma ira, nos tornamos agressivos. Nesse instante, nós perdemos o nosso padrão, não é? E entramos na faixa magnética, vamos dizer, do ódio, da raiva, não é? Nessas faixas bem baixas. Quando nós entramos no campo magnético destas estruturas que Sim. vivem na mesma vibração. Por isso que quando nós entramos nessas faixas, né, nós temos que tomar extremo cuidado, inclusive o aconselhamento de Jesus é vigiai e orai, né, porque se não houver uma vigilância imediata, você vai afundando cada vez mais. Isso vai multiplicando, triplicando, quadruplicando, não é? Vai potencializando dentro de nós e esses níveis vibratórios vão baixando cada vez mais. Certo. Não é? Por isso que, por exemplo, eu já vi, né, relato assim, né, que, por exemplo, uma pessoa, ela discutiu com a esposa. Né? Discutiu com a esposa, brigou, aquele negócio todo, e eles começaram a brigar, e ela xinga, e ele xinga, ela xinga, ele xinga, os dias foram passando, e aquelas contusões mentais entre eles foram aumentando, foi aumentando, e aí, passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, começou uma desconfiança de ambos os lados, e aquelas duas pessoas se agredindo, se ferindo, isso e aquilo, bererê, bererê, e essa pessoa, né, ela foi criando, né, uma animosidade tão grande para com a sua esposa, né, que no final da ópera, né, essa pessoa matou a sua esposa. Sim. Né? Matou a sua esposa. Né? Ora, o que aconteceu isso? Um casal equilibrado, né, que Sim. todos os vizinhos falavam que era equilibrado, a gente sentia que era equilibrado, pessoas que se gostavam, se admiravam, filhos bem criados e tudo, né? No momento daquela primeira discussão, não é, houve um desnivelamento de faixas vibratórias e eles não tiveram a vigilância necessária para voltar. Por isso que Jesus fala, não é, com muita propriedade sobre a importância do perdão. Não é? Sim. Perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não é? Porque nesses casos
a única maneira de você buscar forças para se libertar dessas faixas é através do perdão imediato. Alguém tem que calar. Sim. Você entendeu a questão? Porque, por exemplo, nós nos metemos numa discussão, seja em qualquer ponto que a gente esteja, né? Naquela discussão, alguém tem que calar, porque se alguém não calar, aquela discussão avança para a agressão. Sim. Né? Ou avança para uma coisa pior que a agressão, para mágoas, né? Profundas, né? Que às vezes 5 minutos de discussão, 10 minutos de discussão vão provocar, né, vamos dizer, um século, né, de caminhadas de ódio, de raiva, disso e daquilo, provocando problemas e mais problemas. Por isso diz assim, perdoai, né? Perdoar. Quantas vezes devo perdoar, Senhor? Né? 7 vezes? Não digo, Pedro, que seja 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Sim. Não é? Aí Jesus é muito claro. Ele diz assim, se alguém te bater na face direita, né, numa das faces, dê também a outra. Não é? Por quê? Jesus, ele não está falando ali, aquilo ali é um exemplo didático, né? Então, ali assim, se alguém te bater numa face, dê a outra. Mas não é que a pessoa vai te enfiar um tapa no rosto, né? E você vai dar a outra. Existe aí um ensinamento de Jesus que nós vamos tratar disso após o nosso intervalo, né, Sônia? É isso mesmo. Jairo, vamos fazer esse pequeno intervalo e voltamos já com este assunto. Queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Perante a Eternidade e o estudo do livro A Faxina. Aqueles que quiserem conhecer e acompanhar com a gente o livro, entre em contato através do telefone 31 3357 6550. Ou então também conheçam, deixem recado no nosso blog, www.itapuãeditora.com.br/blog, www.itapuãeditora.com.br/blog. Queridos ouvintes, será com grande alegria que receberemos o seu contato. E lá no nosso blog nós temos artigos maravilhosos, um material para estudo muito bom. Vão lá, conheçam o nosso blog. Ô Jairo, nós estávamos falando sobre o perdão. Durante a sua fala, você falando da construção do nosso lar e tudo, me veio à mente a frase de Jesus, que se tivermos fé do tamanho um grão de mostarda, muito poderemos realizar. Dirá, este monte passa daqui para lá e ele passará. Sim, né? Isso, o que eu entendi, colocando esse ensinamento nesse estudo, é que se a gente tiver fé, a gente constrói coisas boas. Claro, né? Claro. Nossas formas de pensamento serão para coisas edificantes. Justamente. Mas acontece, Jário, que a gente anda sempre num padrão, num vibratório bem baixo. Você já reparou, Jário, como que a gente tem andado num padrão vibratório baixo? Sim. Muito baixo. Isso de acordo com as coisas que vão acontecendo no mundo, e a gente vai assimilando aquelas informações negativas e tudo. Aí nosso padrão baixa com isso tudo, né? Claro. E tudo que existe, né? Tudo que existe, sem exceção, primeiro tem que existir no mundo mental. Sim. Não é? Para depois se realizar no mundo objetivo. Não é? Porque o pensamento, ele é o construtor de tudo. Não é? Aqui no estúdio, né, tem os bancos, a cadeira, as mesas, as coisas. Né? Então, às vezes um simples banco aqui, para que ele existisse de forma objetiva, alguém teve que pensar sobre ele. Não é? Quer dizer, sem que alguém desse a ele uma forma mental, esse banco não poderia existir. Não é? Então, todos os nossos pensamentos constroem alguma coisa. Todos os nossos pensamentos, sem exceção, constroem alguma coisa. Por isso, não é que Marcelo, durante todo o transcurso dessa
nessa sua obra, ele diz assim, somos o que pensamos. Sim. Né? Somos o que pensamos. Sheila também repete muito essa questão. Somos aquilo que pensamos. Somos produtos do nosso pensamento. Não é? Somos, Joana de Ângeles vai dizer, somos a somatória de nós mesmos. Não é? Emmanuel, né, vai dizer, somos nós os produtos dos nossos pensamentos. Não é? Quer dizer, então, esse campo mental, ele é decisivo na construção de tudo aquilo que nos rodeia. Sim. Não é? Às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, Jairo, nossa, você precisa de ver como que as coisas modificaram lá em casa e como que melhoraram, porque os espíritos, porque isso, porque aquilo. Aí eu digo às pessoas assim, olha, a bem da verdade, tudo isso é muito importante, mas não foi só a casa que melhorou. Você é que melhorou em relação à sua casa. Entendeu? Porque enquanto você não melhorar em relação às coisas não vão melhorar em relação a você. Quando Jesus fala assim, né, lá naquela proposta lá do filho pródigo, né, faça a tua parte, que os céus te ajudará. Primeiro você vai até a sua metade, né? Dali para frente, não é? Os céus vão te estender as mãos, mas você tem que apresentar a sua parte, sua metade, né? Ou seja, você tem que apresentar, né, a sua construção mental. É isso aí. Não é? As pessoas às vezes criticam família, criticam pai, criticam mãe, criticam isso, criticam banco, criticam não sei o quê, bererê, não é? Mas não se criticam, não é? E nada vai mudar se você não mudar. Não é? A mudança, né, ela começa em nós. Isso. Né? Na vida tudo se modifica, mas toda modificação começa e termina em nós mesmos. Ô Jairo, o Marcelo Rios fala, aqui no capítulo 8, que essa limpeza é muito importante porque essas formas de pensamento pertencem também ao microcosmo, embora ainda seja desconhecida da gente, nem modernos microscópios terrenos ainda podem detectá-los. São vibriões de altíssima periculosidade. O André Luiz, no livro Missionários da Luz, já fala sobre esses vibriões. O instrutor Alexandre fala que são larvas astrais, Jair. Isso. Você sabe mais algo sobre isso, Jair? Essas larvas, né? Porque quando tem determinados tipos aí, não é? Destes níveis de corpos, que muitas vezes, para serem detectados, precisam de microscópicos desses bem potentes, né? Sim. E outros precisam até desses microscópicos eletrônicos, né? Para que sejam registrados. Então, são formas, pensamentos que elas estão nessa penumbra, né? Não, elas já estão um pouco além desse mundo espiritual, né? E um pouco aquém do mundo físico. Sim. Né? Eles estão nessa faixa intermediária. Não é? Agora, quando isso se abate sobre uma pessoa, não é? Aí o problema é seríssimo. Ô, Jairo, essas larvas, então, pelo que você disse aí, estão em dimensões diferentes, mas bem próximo da gente. Bem próximo da gente, né? E bem próximo também do campo espiritual. Sim. Né? E... É um terreno, um campo de interseção, né? O instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele fala que essas larvas, geralmente elas surgem do excesso de desequilíbrios, tanto físico quanto emocionais. Sim. E vamos colocar assim, todo desequilíbrio físico ou emocional, né? Físico, vamos chamar patológico, né? Fisiológico, né? Quanto emocional, ou seja, psicológico, né? Ele vem do desequilíbrio mental, né? Sim. Que nós vamos chamar, aspas, o desequilíbrio espiritual, né? Que é o desequilíbrio mental. Porque nós somos aquilo que nós pensamos. Voltamos novamente àquilo que nós estávamos falando. Né? Nós somos aquilo que nós pensamos. Então, o grande lance é nós nos vigiarmos diariamente, né, a todo instante da vida, né, no exercício
contínuo, não é? De educarmos a nossa mente para uma caminhada positiva, não é? Para uma caminhada positiva. Ontem eu disse a uma pessoa, a pessoa foi me falando, eu fiquei escutando, eu falei assim, olha, ô, fulana, eu estou aqui te ouvindo, já deve ter uns 4, 5 minutos. Ela falou assim, falei demais e tudo, né? Eu falei, não, é muito bom falar. Agora, me permita pontuar para você o seguinte, nesses minutos que você foi a minha interlocutora, você só falou coisas pessimistas. Sabe assim? Falei com ela, né? E aí fui mostrando para ela, você falou isso, você falou aquilo, você falou isso, não é? E veja bem, foram maneiras pessimistas de você encarar a vida, encarar as coisas. Aí eu disse assim, nada vai modificar se você não modificar a sua relação com as coisas, se você não se tornar uma pessoa mais otimista. Entendeu? Entendi. Se você não, né, vamos dizer, a única saída para toda aquela problemática, não é ela retrabalhar o seu pensamento, não é? Trazendo para si, reconstruindo um pensamento positivo. Não é? Isso é um fato extremamente trabalhado e pensado pela neurolinguística. Ou seja, o pessimismo já é uma linguagem neurológica assentada no modelo daquela pessoa. Sim. Então, ela só consegue produzir pessimismo. E produzindo pessimismo, ela só consegue criar, né, um campo magnético pessimista. Campo magnético esse que vai sustentar estas formas, pensamentos, né, cada uma mais adoecidas do que a outra. Ô Jair, então, no caso dessa sua amiga, o baldinho dela seria o otimismo. O otimismo. O otimismo. O otimismo. As pessoas, às vezes, porque nós temos que trabalhar a nossa evolução espiritual, que nós temos que trabalhar a nossa evolução. Aí, quer dizer, falar é muito fácil, não é? Temos que evoluir. Falar é muito fácil. Aí eu pergunto assim, como? Né? Porque há a proposta, mas tem que haver o caminho, não é? Eu falo com você assim, Sônia, nós temos que ir lá na Boa Nova. Temos que ir lá na Boa Nova. Mas qual que é o caminho? Não é? Como que nós vamos? Não tem que ter um caminho? Não é? Nós temos que evoluir. Mas qual que é o caminho? E Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é? Então, nós buscamos Jesus como modelo e vamos ver que Jesus jamais foi pessimista. Isso mesmo. Né? Jesus jamais foi pessimista. Jesus era, né? Se você estudar a Boa Nova, né? Os passos de Jesus, você vai ver que Jesus era altamente otimista. Né? A pessoa chega perto dele, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Né? E ele diz assim, como você quis, né? Como você quer, assim seja feito. Né? Jair, otimismo. Não, e é profundo isso. Profundo. Jesus falou assim, não, eu vou te curar, pronto, não. Mas é como ele quer. Como ele quer. Como a pessoa quer, não como Jesus quer. Dentro do seu otimismo, dentro da sua confiança, da sua fé, você será curado. Será curado. Não tem outro caminho. Né? Não existe milagre. Não. Não é? Eu fui fazer uma palestra há pouco tempo agora não, semana passada, aqui no Grupo Sheila, falando sobre a questão dos passes, né, da fluidificação, essas coisas todas. Né? E eu estava colocando lá, né, que existem aquelas pessoas nas casas espíritas que a gente chama de passe, ou não tem? Tem toda semana estão lá na fila de passe. É de graça, não cobra nada. Se for na reunião 2 vezes a semana, 2 vezes estão tomando passe. Toma passe, né? E tem gente que fala assim, mas não deve tomar passe, que não sei o quê. Ora, o passe é de graça, né? Não vai fazer falta a ninguém, que a pessoa tome quantos passes queira. Deve haver o esclarecimento, não é? Sim. Mas que as pessoas tomem quantos passes queira. Por quê?
No caso destas pessoas, né, Sim. que não têm o cuidado desse trabalho mental, né, o passe, esse passe com frequência, ele vai funcionar, não é, como uma ferramenta de auxílio, né, até que aquela pessoa se desperte para um outro caminho. Né? Mas enquanto não despertou, não é, ela nos é uma oportunidade de trabalho e uma oportunidade preciosa. É isso mesmo. Né? Ô, Jário, essas pessoas que estiveram com Jesus em busca de curas, o interessante é que primeiro teve que partir delas. Sim. Jesus não foi atrás delas Sim. e falou assim, não, eu quero vem cá que eu vou te curar. Sim. Elas tiveram que dar o primeiro passo. Né? Aí eu lembro de um companheiro nosso que disse que não existe Nosso Senhor do bom começo, só do bom fim. Só do bom fim. O que eu observo é o seguinte. Às vezes a pessoa frequenta um centro espírita, ou frequenta outro, ou frequenta dentro da sua... Né? E aí, essas pessoas, elas vão a vários lugares, outros centros, vamos dizer assim, porque lá tem uma reunião de cura. Sim. Né? Aí eu pergunto para você, o que é uma reunião de cura? O que é, Jair? Né? O que é uma reunião de cura? Por quê? As pessoas, elas vivem atrás desses locais que fazem cirurgias e que não sei o quê, e que... Né, outro dia, alguém falou comigo assim, porque lá no centro, lá no centro tal é muito bom, porque a médium, né, lá, sei lá quem, o trabalho lá começa às 9 horas da manhã e vai até 8, 9 da noite, e o irmão fulano fica lá e não sei o quê. Eu falei com ela assim, você me desculpa, mas esse irmão fulano é um desocupado. É um desocupado. Um espírito que fica, né, sob um médium 9 horas, 10 horas, não é? Ali, por conta de de outro, de não sei o quê, é um desocupado. Por quê? Ele está trabalhando o campo material, né? Ele está trabalhando o campo material, né? Aquilo ali é um paliativo. É um paliativo. Por quê? Porque a cura, ela não é externa. A cura é interna. Né? Por isso que se opera os tumores voltam, opera os tumores voltam, opera isso, a coisa volta, quer emagrecer, opera o estômago, engorda outra vez, né? Vamos no mineirês aqui, desengorda. Desengorda. Engorda e desengorda. Engorda, desengorda, aí volta a engordar outra vez. Por quê? Muitas vezes a pessoa faz a cirurgia, né, de redução de estômago. Mas não operou o cérebro? Mas não operou o cérebro. Mente ficou do meu a jeito. mente é gorda. Entendeu? A mente é gorda. Não é? Quer dizer, eu tenho uma paciente que hoje ela é mais obesa, não é, do que quando ela fez a redução de estômago. Não é? Mas... aí eu acho que é os obsessores, que não sei o quê, que isso aí é a mudança, a cura, se ela não começar em nós, não há cura, não é? Não precisa, né? Não precisa ficar mudando de centro espírita, mudando de reunião, mudando de guia, mudando disso, mudando daquilo, porque não adianta. Né? A cura está em você. A cura está em você. Vou lá no centro do Sofulano porque lá é mais forte. Já vi isso. Lá é mais forte. O guia lá é potente. O vem a nós, ou não é? É isso mais mesmo. Fácil. É o caminho mais fácil. Querer que os outros resolvam os seus problemas. Justamente. Não é? E é muito mais fácil. E lá, na sala onde está tendo a cura, está tendo o trabalho lá de cirurgia, ou que nome dê, o tratamento espiritual, do que estar lá ali na plateia ouvindo uma palestra edificante, ouvindo um comentário do Evangelho. Aí eu vou lá na sala lá do tratamento espiritual,
o espírito tem que resolver meu problema, né? Eu não tenho esforço nenhum com isso. E vou embora, porque ficar ali escutando palestra, aí o pessoal não quer nada disso, quer a cura imediata, sem a participação deles. Claro. Né? Às vezes, né? Por exemplo, a pessoa tem uma alergia, né? A pessoa tem uma alergia. Aliás, essa é um fatozinho que nós passamos muito com a minha netinha, não é? Ela tem uma alergia e procura se detectar, mas é uma alergia mesmo, né? Mas aí as pessoas falam assim, Jairo, leva fulana lá para não sei o quê. Eu falo, gente, eu até levo, melhora muito e tem água fluidificada e tudo, né? Mas aí eu falo com as pessoas, falo, gente, essa alergia está na alma, né? Ela vai ter que se tratar como pessoa, né? Não é a alergia, ela não é causa, ela é efeito. Né? Aquela pele toda empipocada, isso e aquilo não é a causa, aquilo já é o efeito. A causa é mental, né? Aquilo é uma alergia que deriva das vidas passadas, não é? E nós não podemos nos auto-enganar, né? Aí essa pessoa, inclusive, é que falou comigo, vai lá no centro tal, porque lá o guia... Eu falei, meu filho, Jesus está em todos os lugares, sabe? E guia é a coisa que mais que tem, e guia por guia eu tenho também. Aí eu falo, e guia por guia eu tenho também. E modesta parte, eles são muito prestativos. Agora, eles têm que ter um retorno, né, nosso. Isso. Não é? É isso mesmo. Queridos ouvintes, estamos encerrando aqui o programa Perante a Eternidade. E, mais uma vez, queremos convidá-los para bater um papo com a gente no MSN, programa Perante a Eternidade, @hotmail.com. Programa Perante a Eternidade, @hotmail.com. Encontramos lá. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.